Recentemente, um protestante comentou em um vídeo meu, dizendo que a igreja nunca definiu cânon bíblico algum, e que os escritos sagrados eles já existem há mais de 4.000 anos. Portanto, a igreja nunca os definiu canonicamente, né, formando o que nós conhecemos como Bíblia. Nós veremos como isso aqui é uma ignorância tremenda, né, uma ignorância histórica e uma mentira também. Para isso, nós contaremos com o auxílio desse livro aqui, onde ele vai trazer para a gente alguns cânones de alguns concílios da igreja, né, principalmente os primitivos, os concílios primitivos, e alguns documentos também de alguns padres da era primitiva. Leremos também um trecho aqui do Catecismo da Igreja para desmentir uma objeção protestante a respeito da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. E, por fim, leremos aqui uma passagem da Bíblia, tá? Que eu vou deixar para o final do vídeo. Portanto, comecemos por desmentir a objeção protestante de que, para a Igreja, as Sagradas Escrituras elas estão em um grau de importância menor que a tradição. Ou seja, a tradição está acima e a Bíblia está embaixo, como se ela fosse menos importante. Isso daqui é uma mentira, como a própria Igreja vai nos ensinar em seu Catecismo, parágrafo 80. Para quem não sabe, o Catecismo é o depósito de fé da Igreja, ou seja, a fé católica está aqui e não na boca dos protestantes. Então, leiamos aqui o que diz o parágrafo 80 a respeito da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. Mateus 28:20. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, uma vez que a Igreja, como fala as próprias Escrituras, é a coluna e sustentáculo da verdade, como vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Portanto, é falso que a Igreja coloca a Sagrada Tradição acima, ou seja, em um grau maior, de importância maior, em comparação com as Sagradas Escrituras. Muito pelo contrário, ambas provêm de uma mesma fonte divina, que é a revelação, e andam juntas. Não somente a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, mas também o Sagrado Magistério da Igreja, estabelecido pelo próprio Cristo. Portanto, desmentida aqui essa primeira objeção, né, para os protestantes que estão assistindo aqui esse vídeo, é falso que a Bíblia está em um grau de importância menor que a Sagrada Tradição da Igreja, e muito pelo contrário, elas andam juntas, tá? Então, partamos agora para a parte em que trataremos sobre a definição canônica dos livros sagrados, né? Vamos ler aqui o cânon 36 de um concílio de 393 depois de Cristo, ou seja, muitos séculos antes do protestantismo surgir, né? A igreja já estava lá definindo para a comunidade cristã quais eram os livros sagrados que deveriam ser seguidos e lidos por toda a Igreja Universal, tá? Concílio de Hipona. Nesse concílio aqui, para quem não sabe, esteve presente também ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho, né? Tão difamado também pelos protestantes e distorcido. E ele que fez o discurso de abertura, né? Portanto, leiamos aqui o que diz o cânon 36 a respeito das Sagradas Escrituras, do cânon bíblico. Parece-nos bom que, fora das Escrituras canônicas, nada deva ser lido na Igreja sob o nome Divinas Escrituras. E as Escrituras canônicas são as seguintes, começando pelo Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, Pentateuco, Josué, Juízes, Rute, 4 livros dos Reinos, 2 livros dos Paralipômenos, que são as Crônicas, Jó, Saltério de Davi, 5 livros de Salomão, onde aqui estão inclusos Sabedoria, por exemplo, né, livro deuterocanônico, 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esté, 2 livros de Esdras e 2 livros dos Macabeus, livro também deuterocanônico. E do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João,
uma de Tiago, uma de Judas e o Apocalipse de João, que veremos também que foi muito contestado antes da definição canônica da igreja. Essa parte aqui é muito importante. Sobre a confirmação deste cânon, se consultará a igreja do outro lado do mar, que era a igreja de Roma, ou seja, como ainda o é até hoje, né? A cátedra de Pedro, né? A sede da igreja católica sempre esteve em Roma, desde a era primitiva. É também permitida a leitura das paixões dos mártires na celebração de seus respectivos aniversários. Portanto, nós percebemos aqui que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento também, e quando eu digo o Antigo Testamento, conto também com os livros deuterocanônicos, foram definidos canonicamente pela igreja. Então, somente esse trecho aqui eu poderia ler também, que o livro também vai trazer, né? Eu recomendo muito esse livro, o Decreto Gelasiano, que alguns acreditam que foi escrito pelo Papa Dámaso, né? Então, eu poderia lê-lo também, que ele vai confirmar essa mesma lista canônica aqui, porém, vai tomar muito tempo do vídeo. Mas desmentimos já só com um único cânon de um único concílio da igreja, né? Um dos mais antigos ali, o de Hipona, 393 depois de Cristo, que foi a igreja quem definiu o cânon bíblico, né? Ou seja, esse cânon não havia sido entregue pelos apóstolos ou por Jesus, por exemplo. Dependeu da autoridade da igreja para definir canonicamente qual que era o cânon sagrado, né? Quais eram os livros sagrados a serem lidos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento também. Isso porque a Bíblia ela não se define sozinha, né? Ou seja, a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, ela não caiu do céu com zíper e tudo, como fala o padre Paulo Ricardo, né? Então, na era primitiva, havia muitos escritos que se diziam sagrados por si mesmos, porém que não eram, né? Como, por exemplo, o Apocalipse de Pedro. A gente não tem o Apocalipse de Pedro na nossa Bíblia, né? Nem na Bíblia católica, nem na Bíblia protestante. Porém, era um livro que era difundido na época. E a gente vai ver que essa difusão também acontecia com os livros canônicos e eram postos em dúvida, como, por exemplo, Apocalipse, que nós veremos agora, que não contavam em um cânon. Assim, quando eu digo cânon, quero dizer uma lista dos padres da igreja, né? Ou seja, você tinha lá os bispos e alguns nas suas dioceses tinham as suas próprias listas, né? Enquanto que a igreja ainda não havia definido o cânon bíblico. E haviam bispos que não colocavam, por exemplo, o Apocalipse de São João, porque a comunidade cristã como um todo não o aceitava e colocava em dúvida que era de fato de São João. Então tinha uma linguagem muito mística, né? Uma linguagem muito simbólica e era colocada sempre em dúvida, porque a igreja ainda não havia definido o cânon bíblico. Hoje nós sabemos, né? Tranquilamente que esse livro não tem nada de errado com ele e tudo mais. Sendo que isso na era primitiva, quando ainda não existia a Bíblia, era colocado em dúvida. Então, leiamos aqui, né? Deixa eu abrir aqui na parte que vai falar sobre os testemunhos primitivos, um escrito de um padre também, né? De um dos padres da igreja, muito conhecido, São Cirilo de Jerusalém, onde ele vai mostrar pra gente uma lista canônica, né, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, mas eu quero ler primeiramente a do Novo Testamento, que é para mostrar justamente que ele não coloca Apocalipse como sendo um livro canônico, né? Ou seja, Apocalipse, que de fato é um livro canônico, mas não existia a Bíblia nessa época, então não consideravam canônico. Vejamos. São Cirilo de Jerusalém. Então, do Novo Testamento, aos 4 evangelhos somente. Pelo resto, tem-se falsos títulos e são perversos. Os maniqueus também escreveram um evangelho segundo Tomé, que sendo divulgado com a fragrância do título evangelho, corrompe a alma dos simples. Ou seja, você vê escritos que não eram canônicos, que de fato não eram inspirados pelo Espírito Santo, mas que eram difundidos. Porque não existia Bíblia, não existia cânon definido. Então as pessoas não sabiam o que era sagrado e o que não era. Então nos alertou aqui São Cirilo a respeito desse suposto evangelho de Tomé escrito pelos maniqueus. Aceite também os Atos dos 12 Apóstolos, e em acréscimo a estes, as 7 epístolas católicas de Tiago, 2 de Pedro, 2 de João e Judas, e como um selo sobre todas elas, o último trabalho dos discípulos, as 14 epístolas de Paulo. Mas deixe todo o resto de lado num nível secundário, e qualquer outro livro não lido nas igrejas, estes não leiam mesmo por iniciativa própria, como você tem me escutado dizer. Então você vê, por exemplo, que Apocalipse, um livro de suma importância no Novo Testamento, né, escrito por São João, escrito por um apóstolo, não foi tido como canônico aqui por São Cirilo. E há diversos outros testemunhos também aqui nesse livro que eu não vou ler, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas recomendo a leitura desse livro aí para vocês, tá? Então, nós vemos também, né, segundo o testemunho de São Cirilo, que haviam outros escritos que se diziam sagrados, porém não eram. E como é que
a Igreja Universal passou a distinguir os livros que eram de fato sagrados e os que não eram, uma vez que essas escrituras aqui não nos dizem quais livros são sagrados e quais não são. Bem, esse papel, né, esse feito dependeu exclusivamente da autoridade da Igreja. Porque se as escrituras nós acreditamos fielmente que elas são infalíveis e que elas são sagradas, essa verdade dependeu exclusivamente de uma autoridade que é exterior a ela para dizer que não, essas escrituras aqui, esses livros aqui, esses dois testamentos, eles são sagrados e infalíveis, né? Porque, como eu falei, a Bíblia não se define sozinha e muito menos os apóstolos entregaram uma Bíblia pronta para os seus discípulos. Agora, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo também, gostaria de ler aqui uma passagem da segunda carta de Pedro, né? Eu já estou até aqui com a Bíblia aberta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer o seguinte. Capítulo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, isso daqui é o que os protestantes fazem, né? Por isso que eles são divididos. Há centenas de denominações protestantes pelo mundo, né? Umas aceitam o batismo infantil, como é o caso dos presbiterianos, dos luteranos, outros rejeitam, como é o caso dos batistas, dessas denominações mais recentes, né? Então, as próprias escrituras aqui nos afirmam que nenhuma interpretação provém, né? Nenhuma passagem, nenhuma profecia provém de interpretação particular daquele que está lendo. Então, essa interpretação também depende exclusivamente de uma outra autoridade, né, que é justamente a autoridade da Igreja, que foi quem definiu essa Bíblia aqui. Então, é falso que a Igreja ela coloca a sua tradição acima das Escrituras, como nós vimos aqui no Catecismo, e também é falso que todo e qualquer fiel ele pode, por sua própria conta e por sua própria interpretação, interpretar as Escrituras. Isso daqui agora é uma verdade bíblica, né? A própria Bíblia desmente essa realidade, esse fato. Portanto, um videozinho aqui com menos de 15 minutos, né? Somente para esclarecer alguns desses pontos, né? Eu tenho mais vídeos aqui falando sobre cânon bíblico, né? Tem um vídeo também falando sobre a sola escritura, tem uma live falando sobre a sola escritura, então quem quiser se aprofundar, só acessar aí o perfil, né? Então, que Deus nos abençoe.